Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui como um tutorial para mostrar as ferramentas básicas do programa Plex, que é o programa que eu utilizo nas minhas disciplinas com os alunos para a gente conseguir simular circuitos de eletrônica de potência. Bom, quando a gente abre o Plex, vão abrir duas janelas. Uma é a da biblioteca de componentes, aqui à direita, e a outra vai ser uma janela onde a gente pode ou procurar um circuito que a gente já tem salvo, ou então a gente pode começar um modelo do zero, que é o que a gente vai fazer aqui, clicando em New Model. Aí a gente vai ter uma janela aqui em branco, tá? Essa janela aqui onde a gente vai montar o nosso circuito, vou maximizar ela, e aí a gente tem que procurar os nossos componentes. Eu vou montar um circuito simples aqui, um circuito LCR, só com componentes passivos para a gente entender as ferramentas mais básicas primeiro. Bom, a primeira forma de eu procurar um componente é procurar aqui na biblioteca, né, pelas seções aqui, por exemplo, vou aqui em Electrical, né, eu tenho biblioteca de componentes elétricos, e vou aqui em Sources, né, eu vou procurar uma fonte. Eu vou querer essa fonte aqui de tensão alternada, Voltage Source AC. Então, vou pegar ela e vou arrastar aqui para a janela em branco. Se eu segurar o Ctrl e girar a rodinha do mouse, eu consigo dar um zoom aqui, né, para menos ou para mais e deixar de acordo aqui com o que eu desejo. Bom, outra forma de procurar componentes, tá? Se não for manualmente, eu posso digitar aqui o que eu quero. Eu vou digitar resistor. Então, eu vou pegar um resistor, vou fazer a mesma coisa, vou arrastar ele aqui para minha janela. Bom, e a terceira forma de procurar os componentes seria eu clicar no vazio aqui na janela, tá bom? E digitar o nome do componente. Vou digitar inductor. Então, já vai aparecer aqui uma listinha, né, de acordo com o que eu for digitando. Eu vou fazer a mesma coisa com o capacitor, tá? Eu vou pegar um capacitor aqui também. Então, beleza, eu tenho meus componentes que eu quero montar o meu circuito. Eu vou colocar o capacitor em paralelo com o resistor aqui na saída e o indutor eu vou colocar em série com a fonte. Para eu girar o indutor, eu posso clicar com o botão direito, tá? Vim aqui em Format e clicar em Rotate. Aí eu vou conseguir rotacionar ele. Mas tem um atalho também que é Ctrl R, tá? Se eu seguro Ctrl, eu seleciono o componente, seguro Ctrl e aperto R. Ele vai rotacionar. Repare que ele tem uma setinha aqui, tá? Essa setinha aqui é importante porque se eu der uma corrente inicial para esse indutor, eu vou ter que a corrente vai estar no sentido dessa setinha, tudo bem? Bom, para conectar aqui os componentes, ó, eu só vou passar o mouse aqui no terminal da fonte ou no terminal de qualquer componente. O cursor vai ficar um pouquinho diferente. Eu clico, seguro e arrasto até onde eu quero conectar ele. Quando eu chegar onde eu quero, eu solto, ele vai fazer a conexão, tá? E assim eu vou conectar o restante do circuito. Bom, e aqui se eu pegar o terminal do capacitor e soltar em cima de um cabo que está passando, ele vai criar um nó, tá bom? Então ele criou um nó e a gente tem nosso circuito montado. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que dar valores aqui para a fonte e para os componentes. Então eu clico duas vezes em cima da fonte, vamos começar por ela. Eu tenho aqui amplitude, frequência e fase. A amplitude eu vou dar uma amplitude de 12 volts, tá? É o valor de pico da senoidal. A frequência está 2π vezes 50, então eu não preciso colocar o valor final da frequência em radiano por segundo. Eu posso deixar uma operação aqui dentro que o Plex vai fazer essa operação, tá? Se eu precisar dividir também, fazer uma raiz, ele aceita. Vou deixar 2π vezes 60. A fase eu vou deixar zero mesmo, tá? E se eu marcar essa caixinha aqui do lado, ó, e clicar em aplicar, ele vai me mostrar aqui o que eu estou marcando, que é a amplitude de 12 volts lá no circuito. Então isso aqui pode simplificar um pouco para não ficar precisando clicar no componente para ver o valor dele. Bom, o indutor, eu tenho dois parâmetros, tá? Eu tenho a indutância e tenho a corrente inicial. A indutância aqui está de 1 mA, né? 0,001. Mas eu vou colocar 10 mA e vou usar notação científica, né? 10E menos 3. E a corrente eu vou deixar zero mesmo. Vou marcar a caixinha, ó, dar um OK. Já apareceu lá 10E menos 3, 10 mA. O capacitor eu vou fazer algo semelhante, só que eu vou deixar 1 microfarad. Então, 1 vezes 10 é menos 6. E o resistor, o capacitor também daria para colocar uma tensão inicial, tá? Mas eu vou deixar a tensão inicial igual a zero. O resistor só tem resistência mesmo, tá? Eu vou marcar a caixinha aqui e vou colocar 2 ohms. Aplicar, OK. Está montado nosso circuito. Aqui já dá para simular,
tá? Eu tenho o circuito montado, eu posso simular. Só que se eu simular do jeito que tá, não vou conseguir medir nada. Então eu tenho que colocar um medidor, né? Tem que colocar voltímetro e amperímetro aqui. Então, eu posso procurar aqui na biblioteca de componentes, tá? Vou apagar aqui que tinha escrito resistor. Vim aqui em elétrico e em meters, né? Medidores. Aí tem um trifásico aqui, que não é o caso. Vou pegar um voltímetro, vou pegar um amperímetro, tá? O amperímetro, vou rotacionar ele, deixar ele com a setinha no mesmo sentido aqui do indutor, da fonte para a carga. Vou colocar ele em série com o meu indutor, tá? Eu quero medir a corrente no indutor, que é a corrente da fonte. Bom, vou colocar aqui um voltímetro para medir a tensão da fonte. Só que antes de eu colocar esse voltímetro, eu vou espelhar ele, tá? E para espelhar, parecido com rotacionar, tá? Eu posso espelhar para cima, em relação ao eixo horizontal ou eixo vertical, né? Eu vou usar o eixo vertical, esquerda para direita. Aí tem um atalho Ctrl F aqui também, tá? Bom, aí só conectar ele em paralelo aqui com a fonte. Eu posso clicar aqui, né, para dar um nome, chamar de VS. Vou copiar esse voltímetro, vou usar o atalho Ctrl F para espelhar ele. Vou dar o nome de VO e vou colocar ele em paralelo com a carga, com o resistor, para medir a tensão no resistor. Então a gente colocou os nossos medidores, tá? Mas ainda assim a gente não vai conseguir ver a medição por enquanto. Por quê? Vocês estão vendo que tem um terminal aqui verdinho, né? Tanto no amperímetro quanto nos voltímetros. Esse terminal verdinho eu tenho que mandar ele para uma espécie de telinha, né? Uma espécie de osciloscópio que eu tenho aqui dentro, que é o scope. Então eu vou digitar scope, tá? Pegar aqui o scope e vou medir tensão e corrente. Eu tenho várias formas de mandar, né, as informações aqui que eu tenho para o meu scope. E como é que a gente vai fazer aqui? Bom, se eu clicar no Scope duas vezes, ele abre o gráfico. Tá? Eu tenho um gráfico aqui, vou aumentar um pouco a janela. E eu quero medir tensão e corrente, né? Então, na verdade, seria melhor colocar a tensão num gráfico e a corrente no outro. Eu posso usar dois scopes sem problema nenhum, mas eu prefiro, né, ter uma outra opção aqui, que é clicar com o botão direito, inserir um gráfico abaixo, né? Insert plot below. Então, eu clico aqui. Já vou ficar com dois gráficos, eu posso fechar essa janela, vocês vão ver que eu estou com duas entradas aqui no scope, né? O gráfico de cima e o gráfico de baixo. Bom, no gráfico de baixo, eu vou colocar a corrente no indutor aqui, beleza? É só você ligar aqui e vai ficar com o cabo verdinho. Bom, e vou chegar o scope um pouquinho para o lado aqui. Eu vou querer as duas tensões na de cima, só que eu tenho uma entrada e tenho duas tensões, né? Então, para isso, eu tenho que usar o multiplexador. Vou digitar mux aqui, né? Vou pegar esse componente. Ele vem aqui por default com três entradas e uma saída. Aí eu vou dar dois cliques nele, vou trocar para duas entradas, porque eu tenho duas tensões só. E vou colocar ele conectado aqui na primeira entrada do scope. E só vou jogar as minhas tensões de entrada e saída aqui no multiplexador, beleza? Então, tem esse porém aí de usar o multiplexador. Agora a gente está 99% pronto para simular, tá bom? Para eu simular, eu vou clicar aqui em Simulation e Start. Aí tem um atalho Ctrl T para iniciar a simulação. Mas antes de eu iniciar, eu vou vir aqui nos parâmetros de simulação. Tem o atalho Ctrl E, Simulation Parameters. Bom, aqui eu vou definir o tempo de simulação que eu desejo, tá bom? Esse tempo de simulação eu vou diminuir ele um pouquinho, ele está 1 segundo aqui, eu vou simular só 0,1 segundo ou 100 milissegundos. Bom, então aqui outro parâmetro é o passo de simulação, tá? Ele está variável aqui no momento, ó, variable step. Mas eu posso colocar ele fixo e setar aqui um passo de simulação que não vai ser alterado, tá bom? Pode ser útil, né, a gente colocar um passo de simulação fixo, a simulação vai ficar um pouquinho mais confiável, porém o Plex funciona melhor com passo variável. E como essa simulação aqui é muito simples, eu vou deixar o passo variável mesmo. Você pode colocar uma tolerância, né? Um máximo aqui. Ele não vai passar de 10 a menos 3 o passo de simulação, né? Apesar dele ser variável, ele sempre vai ter que ser menor do que isso. Bom, e aqui eu vou aplicar e vou dar um OK, tá bom? Agora sim eu posso simular, ó, Simulation Start ou Ctrl T.
Bom, como o circuito é simples e já simulou, vou clicar aqui no meu scope. Olha só, aqui eu já tenho minhas formas de onda. Tá dando para enxergar direito, né? Então vou clicar com o botão direito aqui e vou editar as propriedades das curvas e vou mexer aqui na largura da curva, vou aumentar para 2, tá? Aí eu aplico, olha lá, aqui já dá para enxergar um pouquinho melhor. Fazer a mesma coisa no de baixo. Quando eu mudo aqui a configuração, ele vai ficar com essa configuração aplicada, tá bom? Se quiser mexer na cor também, é possível mexer na cor, ó. Aplicar aqui para ficar azul, tá bom? Então a gente tem aqui as duas tensões no primeiro gráfico e a gente tem a corrente aqui no segundo gráfico, tá bom? Obviamente as tensões estão em volts e a corrente está em ampere. Se eu quiser, eu posso clicar com o botão direito aqui na escala e apertar para mostrar a legenda, tá certo? Aí ele vai mostrar o que está escrito no voltímetro e no amperímetro. A gente escreveu no voltímetro aqui, eu acabei esquecendo do amperímetro, tá? Mas eu posso colocar aqui a corrente IL, tá? Então, corrente no indutor. Ele não vai mudar automaticamente, eu vou apertar Ctrl T aqui para ele simular de novo. Então já aparece aqui na legenda o IL, tá bom? Então beleza, a gente tem aqui nosso primeiro circuitinho simulado. Aí tem umas ferramentas gráficas aqui, se eu quiser dar um zoom, ó, eu posso dar um zoom aqui também, tá? E aperto aqui nesse Zoom to Fit para restaurar a forma de onda original. Então, a simulação mais básica de todas seria essa daqui. Bom, vou fechar aqui por enquanto. Se o meu circuito fica muito grande, eu não quero esses cabinhos verdes aqui, né, que levam pro scope, eles podem ficar bagunçando um pouquinho meu circuito, ficar muito poluído visualmente o circuito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esses cabinhos verdes, apagar o multiplexador também e vou usar uma ferramenta do Plex aqui, que é o Probe, tá? Bom, o Probe, vou digitar, clicar no vazio aqui, digitar Probe, ele vai me dar essa caixinha, tá? Essa caixinha, eu vou clicar duas vezes nela e inicialmente ela está vazia. Eu tenho que arrastar o que eu quero medir. Então eu vou arrastar o voltímetro aqui para dentro, tá? Não preocupem com o circuito ali que ele não vai bagunçar. E vou arrastar o VO, tá bom? Eu tenho que marcar aqui essa caixinha, ó, tensão medida. E dependendo do componente que eu estiver arrastando, ele pode ter entrada e saída, ele pode ter mais de uma entrada, mais de uma saída. Você tem que marcar o que você quer medir. E pode fechar. Só conecta aqui o probe. Vou pegar um segundo probe e vou pegar lá a medição do amperímetro e vou jogar aqui. Eu abro o probe dando dois cliques, arrasto o amperímetro aqui para dentro, marco a caixinha, ele já puxa o nome que eu dei para o amperímetro lá, tá bom? Fechei. Vou rodar a simulação aqui de novo, ó, Ctrl T. Bom, mesma coisa, tá vendo? E eu despoluí a minha tela, né? Despoluí aqui a minha simulação e o probe ajuda muito nesse sentido, beleza? Então é isso, vamos para a próxima etapa. Bom, então agora na segunda parte, eu quero mostrar como que funcionam os circuitos de comando ou circuitos de controle que a gente pode adicionar aqui no nosso simulador. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a partir desse circuito aqui que a gente tem, que é um circuito LCR, né, um filtro, eu vou apagar a nossa fonte de corrente alternada e vou trocar aqui para uma fonte de corrente contínua. Se você fechar a biblioteca de componentes, você pode vir aqui em cima em Window, em Library Browser, ou apertar Ctrl L, que é um atalho para abrir aqui a biblioteca. Bom, vou voltar aqui em fontes, né, sources, só que eu vou pegar essa segunda aqui, ó, voltage source DC. Vou pegar uma fonte de corrente contínua, tá bom? Eu vou dar 12 volts aqui de amplitude para ela. E esqueci de marcar a caixinha, né? Vou marcar a caixinha. E vou chegar aqui, ó, se eu selecionar tudo e arrastar, ele não quebra o circuito, tá vendo? Ele estica o nosso circuito. Então eu vou montar aqui um conversor buck. O que a gente precisa além disso aqui para o buck? A gente precisa primeiramente de um diodo, tá? Então eu vou pegar um diodo, colocar ele em paralelo aqui com a saída do circuito. Eu preciso de uma chave também, tá? Aí tem que ser uma chave do tipo transistor. Vou pegar um MOSFET. Digito MOSFET aqui. Aí tem ele com diodo ou sem diodo. Aqui no buck não precisa do diodo, necessariamente antiparalelo, tá? Aí eu vou colocar o meu MOSFET aqui. Insere com a fonte.
Bom, o que eu tenho que fazer aqui no nosso circuito? Eu tenho que disparar essa chave, né? O MOSFET ele precisa de um comando, ele tem um terminal de comando aqui. Então a gente vai fazer um esqueminha de PWM. Eu vou pegar um comparador, né? Digitar comparator aqui, começar a digitar, ele já aparece, tá? Vou pegar aqui uma triangular e vou jogar aqui na entrada inversora do comparador. Bom, essa triangular eu vou deixar ela igual uma dente de serra, tá? E vai ser uma dente de serra de 0 a 1. Então, eu vou colocar a amplitude mínima 0, amplitude máxima 1. Vou colocar uma frequência aqui um pouquinho maior, tá? Vou colocar uma frequência de 1000 Hz. E o ciclo de trabalho, já que eu quero uma dente de serra, eu vou colocar ele igual a 1, deixar a fase igual a 0. Olha lá, ele já mudou aqui na cara do bloquinho, já deixou igual uma dente de serra, tá bom? E vou usar um degrau, né, que a gente chama de step aqui, para ser a minha referência. Então, vou chegar um pouquinho para baixo aqui, a triangular, tá? Vou usar um degrau para ser a minha referência. Bom, essa referência tem que ficar entre 0 e 1, já que a triangular está entre 0 e 1, tá? Eu vou mudar essa referência em 0,05 segundos. Vou começar em 0 e vou mudar para meio, tá bom? Dou um OK aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar aqui a saída do meu comparador lá no meu MOSFET. Bom, aí já podemos simular, tá? E a gente pode medir também, né, os sinais aqui de comando ou sinais de controle. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar aqui uma medição no meu scope. Vou inserir mais um terceiro pote aqui. Pegar esse probe que eu acabei de criar. E no probe, o que eu vou jogar aqui no probe que eu quero observar? Vou jogar a minha triangular e vou jogar aqui o meu degrau, tá? Que é quem eu estou comparando. Então, beleza. A gente tem nossas medições. Só falta uma coisa, né? A simulação, apertei Ctrl E para vir aqui para... Vou até fechar aqui, para os parâmetros de simulação aqui. Aí estava simulando 0,1 segundo. Eu posso simular mais tempo se eu quiser, tá bom? Mas aqui eu acho que o 0,1 vai ser suficiente. Bom, aí a gente pode iniciar a simulação, abrir o scope novamente, tá? Bom, e a gente tem aqui a seguinte situação, né? No terceiro gráfico a gente tem a triangular agora. Vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito para o terceiro gráfico, vou aumentar aqui a espessura das curvas e vou mexer aqui também na cor desse verde. Esse verde aqui pode ser um pouco difícil de enxergar. Eu tenho a tensão então de entrada 12 volts, a tensão de saída é essa vermelha, o comportamento dela é dessa forma mesmo, né? E a corrente no indutor, ela fica, né, parecendo uma serrinha, é normal. E aqui eu tenho a triangular dente de serra e tenho o degrau. O degrau aqui em 0,05 segundos, ele vai mudar de 0 para meio. Então, a comparação acaba mudando aqui o padrão de comparação, beleza? Então, o circuito de comando funciona dessa forma. Se eu voltar aqui para o circuito, ó, olha só, eu tenho tudo que está em verdinho, esses cabos verdes são circuitos de controle, circuitos de comando. E os cabos que estão normais aqui na cor preta, significa que é o circuito de potência, né? O circuito onde a gente realmente vai passar aqui a maior parte da potência que a gente está processando e que a gente quer observar. Bom, aqui no circuito de controle, a gente não precisa necessariamente simular aqui em malha aberta, né? Dando aqui um ciclo de trabalho, né, com um degrau. Eu posso usar controle em malha fechada, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou espelhar isso aqui primeiro, tá? Espelhar aqui no sentido esquerda e direita. Vou deixar isso aqui virado para cá. Bom, por que eu estou fazendo isso? Eu vou fazer um controle aqui sem projetar o controlador, tá? Mas eu vou usar um PI para controlar a tensão de saída. Então, eu vou pegar o PI aqui. Só tem PID, tá? Vou pegar um PID contínuo e vou espelhar ele também com Ctrl F. Ó. A saída do PI vai ser a referência da PWM aqui no comparador. Se eu der dois cliques no PI, no PID, né, na verdade, eu posso trocar aqui de PID para PI. Né? Eu que seto o que eu quero no meu controlador. Bom, e aí eu vou colocar aqui, só mudar os ganhos um pouquinho.
Vou colocar 0,1 aqui no ganho proporcional, colocar 20 no ganho integral. O resto eu vou deixar do jeito que está. Beleza. O que eu tenho que mandar para a entrada do comparador? Eu tenho que comparar, né, a tensão que eu estou medindo com uma referência. Então, eu tenho que subtrair uma da outra. Então, eu vou pegar aqui um subtrator. Vou espelhar ele também. A saída dele vai aqui no meu PI. E eu tenho que subtrair, né, uma referência da tensão que eu estou medindo, né, da tensão VO. É ela que eu quero controlar. Eu vou usar um step aqui também como referência. Eu vou começar aqui, vou mudar essa referência aqui em 0,05, igual a gente tinha feito com outro step. Ela vai começar em 0 e aqui ela tinha ido para 6 volts, né, mas eu vou colocar um valor diferente, vou colocar 8 aqui. Quero que ela vá para 8 volts a partir desse momento. Bom, então a gente tem aqui nosso controlezinho em malha fechada, tá bom? Eu só vou consertar aqui, ó, como eu apaguei aquele primeiro step, ele sumiu aqui do probe. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, aqui eu tenho que pegar a saída do PI, que é o que está indo para o comparador, tá? Aí o PI, olha só, ele tem um monte de opções aqui. Então, eu vou querer aqui, ó, controle output after saturation. Então, eu vou pegar aqui a saída do controlador depois da saturação. A gente não está usando saturação, tá? Mas eu vou pegar a saída do controlador, é isso que é importante. Bom, e aqui, junto com a tensão, em vez de eu medir tensão de entrada e tensão de saída, eu vou tirar a tensão de entrada, apertar no menuzinho aqui, vai ficar a tensão de saída. Eu vou colocar o step, tá? Antes de eu colocar o step, só vou fazer o seguinte aqui, eu vou chamar esse step aqui de VO de referência. E jogar o step aqui para ele ficar com esse nome, marcar a caixinha, tá? Então a gente tem a referência e a tensão que a gente quer controlar para ver se elas vão uma seguir a outra. Bom, então a gente tem aqui o circuito simulado. A gente tem aqui no primeiro gráfico a referência, né, o degrau de 0 para 8 volts, e tem a tensão de saída acompanhando aqui. O transitório não é importante nesse momento, né, eu chutei os valores do ganho do PI, mas a gente tem aqui uma resposta transitória aqui sem sobressinal. A corrente também e a comparação aqui entre angular e a saída do PI, que seria o ciclo de trabalho. E aí, se a gente quiser, a gente pode dar um zoom aqui, né, para observar melhor o comportamento transitório. E é isso aí, o circuito de controle em malha fechada. Bom, vamos agora para a terceira parte, tá? Onde eu vou mostrar aqui como que a gente utiliza duas ferramentas importantes aqui em eletrônica de potência, que é o cálculo da THD e também o espectro de frequências, né? A gente consegue observar através da ferramenta FFT. Bom, só que eu não vou usar esse circuito aqui não, vou usar um circuitinho mais simples um pouco, tá bom? Vou usar um circuito só um LR. Eu vou apagar um monte de coisas aqui por enquanto. Então, para ficar mais didático aqui, né, começar do zero, vou apagar meu circuito de controle, apagar o MOSFET, o diodo, vou deixar esse voltímetro aqui também, tá? O voltímetro, eu vou ter que apagar essa fonte porque eu vou usar uma fonte controlada, mas o circuito é esse aqui, tá bom? Eu vou pegar aqui então uma fonte controlada DC, tá? Essa primeira aqui que está escrito controller na frente. Então, fonte controlada DC, tá? Vou fazer melhor aqui, eu vou tirar esse voltímetro daqui e deixar ele na frente, porque eu vou puxar a medição para frente e apagar esses cabinhos. Bom, a fonte controlada tem uma entrada verdinha aqui, tá certo? Então, por que eu estou pegando essa fonte controlada? Porque eu vou pegar aqui uma fonte de pulsos aqui, porque eu quero uma tensão quadrada. Tá? Então, eu estou simulando, eu estou emulando aqui uma tensão quadrada. Beleza? Então, olha só. A minha tensão quadrada, eu quero que ela fique entre 1 e menos 1. Ela está entre 1 e 0 aqui. Então, eu vou colocar no valor mínimo dela. Vou colocar menos 1, tá bom? E na frequência, vou colocar 60 Hz aqui de frequência. Aqui a frequência já está em Hz, tá bom? Ciclo de trabalho meio, fase 0. Aplico tudo isso aqui. Ok. Bom, eu vou usar aqui um scope, tá? Um scope onde eu vou medir a minha tensão e a minha corrente. Só que eu vou jogar os dois no mesmo gráfico.
tá bom? Então, e vou mudar essa resistência para 1 só para a corrente ficar melhor aqui a escala dela. Vou pegar um multiplexador com 2 entradas, ou melhor, não vou pegar um multiplexador não, vou pegar um probe, né? Já tinha ensinado o probe, né? Por que não usá-lo? Então, vou abrir meu probe, jogar aqui o VS da fonte, jogar a corrente e marcar as duas caixinhas. Então, a gente já vai conseguir simular esse circuito aqui. Opa, beleza. Vou simular ele, abrir o scope, está vazio aqui por enquanto. Aperto Ctrl T, está simulado. Vou aumentar, vou vir aqui nas propriedades da curva, aumentar aqui a espessura, mudar a cor também do verde, né? Isso aqui tem como mudar aqui nas configurações, tá, gente? Só que toda vez que você começar um circuito novo, vai voltar do zero. Mas se você mudar as configurações e utilizar um circuito que já existe, abrir, né, um documento já existente, ele vai voltar com as configurações que você deixou. Bom, então a gente tem aqui a tensão quadrada aplicada no RL. Naturalmente a corrente vai ter esse formato aqui, porque o indutor não permite uma variação brusca de corrente em cima dele. Então ela vai variar de forma suave. A gente vai ficar com uma corrente que é praticamente uma triangular, tá certo? Então olha só, o que eu quero com isso aqui? Eu quero calcular a THD, né, a distorção harmônica total dessa tensão e dessa corrente, e quero calcular também a FFT dessas duas. A FFT é mais fácil, a FFT está aqui em cima, tá? O espectro de Fourier, o espectro de frequências. É só eu clicar aqui, ele vai abrir um outro gráfico para mim, tá vendo? E esse gráfico é um gráfico com umas barrinhas. Eu só tenho que ajustar algumas coisas aqui nesse gráfico. Ele está com frequência fundamental igual a 30, tá vendo? Ele mesmo calculou essa frequência. Então, eu vou setar essa frequência. Eu não coloquei 60 Hz na fonte, então a minha frequência fundamental tem que ser 60 Hz. E aqui eu posso colocar para ele analisar mais de um período. Bom, beleza. Tá aqui, 60 Hz, mudou um pouquinho o gráfico. Ele está pegando 20 amostras, até a 20ª harmônica. Se eu quiser, eu posso pegar mais. Eu posso pegar até a harmônica 60, por exemplo. Ele vai pegar mais componentes harmônicas, tá? Mas isso aqui não é tão importante para a gente nesse momento. Eu vou deixar igual a 20 mesmo. Aqui eu também posso acionar a legenda, tá? O que está de azul aqui é da tensão medida, o que está de vermelho é da corrente, né? Então a gente vê aqui a primeira harmônica em 60 e os múltiplos de 3, né? 180, 300, 420 e por aí vai. E as harmônicas vão decaindo. Então, para que isso aqui é útil? Isso aqui é útil para eu saber quais são os componentes harmônicos e quais que eu tenho que filtrar, tá certo? Então, ajuda muito nesse sentido essa ferramenta FFT. Bom, eu tenho aqui embaixo, ó, o valor das harmônicas, né? Se eu não conseguir enxergar no gráfico exatamente, eu posso parar o mouse aqui em cima, que ele vai me dar a medida. Porém, aqui embaixo está tudo listado, né? O valor das harmônicas em cada uma das frequências que estão sendo analisadas. Então, isso aí seria a FFT. Bom, agora a THD. A THD, diferente de outros softwares que a gente tem, não é aqui pelo gráfico que a gente calcula. A gente tem que voltar aqui na simulação, tá bom? E tem que usar um bloquinho de THD. Tem outros softwares também que usam bloquinho de THD. Mas bem tranquilo aqui mesmo, tá? Bom, aí eu vou usar um bloquinho de THD só. E vou usar um multiplexador para pegar a THD da tensão e da corrente. Se eu quiser, eu posso usar dois bloquinhos, não tem problema nenhum, tá? Mas aqui eu já vou aproveitar um só e vou jogar tudo num gráfico só. Deixa eu chegar todo mundo para baixo aqui, né? Tá apertado à toa. Vou pegar aqui a corrente nessa entrada e vou pegar a tensão nessa outra entrada. Bom, o que eu tenho que fazer aqui, ó, se eu clicar na THD, o sample time dele eu vou deixar em 0, tá bom? E a frequência fundamental é importante eu mudar, porque isso aqui muda tudo. Então, se a minha frequência fundamental é 60 Hz, eu tenho que deixar 60 Hz aqui. Senão, se ele tentar calcular em cima de 10 Hz como fundamental, ele vai achar muito mais harmônica do que ele acharia normalmente e não vai achar uma fundamental, porque não tem nada lá em 10 Hz, tá? Bom, e aí eu vou pegar um scope, tá? Eu posso jogar no mesmo scope ali, não tem problema nenhum, mas aqui eu vou pegar um outro scope e jogar a minha THD. Então, Ctrl T para iniciar a simulação. Olha só como é que ficou essa THD. Vou aumentar aqui a espessura, tá? Vou jogar para 2. A primeira aqui eu vou jogar para azul para ficar igual, que é da tensão, tá?
A THD da tensão, gente, como é uma tensão quadrada, ela não mudou com o tempo, tá? Porque a tensão ficou quadrada o tempo inteiro. Então ela demorou um pouquinho aqui para calcular, né? Ela precisa de uma amostra inicial, precisa de um ciclo, pelo menos. Então ela conseguiu aqui é, calcular a THD da tensão. A da corrente, ela foi mudando ao longo do tempo até chegar em regime permanente. Bom, e chegou aqui no valor final, se eu parar o mouse aqui, tem 0,086, isso aqui significa que é 8,6% de THD. Se eu não quiser ficar parando o mouse aqui, é só eu pegar um cursor, ó. Tem um cursor aqui nesse comandozinho e eu consigo alterar os meus cursores, ó. Tá? Eu tenho dois cursores para pegar uma janela, na verdade. Então, eu vou pegar uma janelinha menor aqui. Tá? Os dois cursores, se eu olhar para o vermelho aqui, ele está em torno, na verdade, aqui de 0,1247. Então, seria, na verdade, 12,47% de THD. Né? Aquele erro ali de onde eu parei o mouse ali, agora deu 0,12, né? Eu devo ter parado o mouse no lugar errado, mas tudo bem. Bom, vocês estão vendo que esse cálculo da THD aqui está meio quadradinho, né? Eu tenho parece um sinal discreto. Se eu quiser, eu consigo melhorar isso. Então, eu tenho que mexer no sample time aqui da THD, que está lá dentro do bloquinho. Isso aqui foi porque a gente deixou igual a zero, aí ele acabou colocando do jeito que ele achava melhor, tá? Então aqui eu tinha mudado antes, mas enfim, você tem que colocar um múltiplo do período da fundamental, né? O período da fundamental é 1/60. Então eu vou deixar ele entre parênteses aqui e vou multiplicar ele por um multiplicador qualquer, né? Eu vou pegar, por exemplo, 10% da fundamental, eu multiplico por 0,1. 1% eu multiplico por 0,01. Eu vou aplicar isso aí, tá? E vou simular de novo. Olha só. Se eu considerar 1% da fundamental, significa que cada 1% do período da fundamental que eu simular, ele vai ir calculando a THD, tá certo? Então ficou mais contínua essa curva aqui, ela não ficou com aquela cara de curva discreta. Mas a THD, gente, isso aí não importa muito. Por quê? Porque é um valor que a gente tem que calcular em cima do regime permanente. A gente precisa da forma de onda em regime permanente. Então, esse transitório aqui, ele não influencia tanto, tá? Ele seria para acelerar a simulação ou não. A precisão aqui da THD no final das contas não vai mudar tanto assim, não. Tudo bem? Então, é outra ferramenta muito útil. A última ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui, que seria importante também, é o bloco C, ou C Script, que eu posso fazer aqui um código em linguagem C para realizar alguma tarefa de controle que não tenha pré-definida nos blocos que o Plex tem disponível, né? Às vezes eu posso querer implementar uma rotina de controle mais específica, né? Não ter um bloquinho geral. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar todo mundo dessa vez. A gente vai trabalhar só com controle. Eu vou fazer aqui um integrador, tá? Um integrador para eu pegar uma frequência na entrada, integrar e achar o ângulo de fase. Então eu vou pegar uma constante, vou digitar constante aqui, tá? Ela vem por default, ela vem igual a 1. Vou dar dois cliques nela e vou escrever 2 vezes π vezes 60. Essa aqui vai ser a minha frequência. Então, beleza, temos aqui nossa constante. O bloco C, ele chama CScript, C-script. Então, eu vou pegar meu bloquinho C aqui, a entrada dele vai ser a constante e a saída eu vou jogar no scope para eu conseguir observar essa saída, tá certo? Bom, agora eu vou clicar aqui no CScript, tá bom? Cliquei no CScript, ele tem duas abas aqui, Setup e Code. Primeiro a gente vai mexer aqui no Setup, tá? Quer dizer, a gente na verdade não vai precisar mexer, né? Só para a gente entender. A gente tem número de entradas e número de saídas, no nosso caso vai ser uma entrada e uma saída mesmo. Mas se eu quiser, posso colocar quantas entradas forem necessárias, quantas saídas forem necessárias também, tá? Depende da rotina que você quer implementar aqui dentro do seu bloco C. Bom, e outras configurações também. O mais importante aqui é na aba Code. E aí a gente tem um outro menuzinho aqui, um submenu, né, onde a gente tem as declarações do código, código de inicialização, código de saída, código de atualização. Então eu não preciso escrever todo o código C no script só. Eu tenho aqui dividido, né, em partes, onde eu vou declarar cada parte. Mas eu não preciso usar todas não, tá? Vai depender da complexidade.
Normalmente, sempre a gente vai ter que declarar, né, as variáveis, então o code declarations aqui não tem como não usar. E output function, né, eu tenho que ter uma função de saída, senão o meu bloco não vai estar fazendo nada. Mas, por exemplo, função de inicialização, nem todo código vai ter uma inicialização, tá bom? Vai depender muito aí do código que a gente está trabalhando. Bom, então beleza, vamos começar aqui pela declaração. Eu quero fazer um integrador, tá? Então a primeira coisa, eu vou definir uma constante, vou usar jogo da velha define, vou definir um delt, que é o meu passo de integração, vai ser 1 e a menos 5, tá? Então esse aqui é meu passo de integração. E eu vou definir uma variável interna aqui, tipo double, vou inicializá-la com 0, né? Vou declarar um a igual a 0, que é double. Beleza. E aí eu vou lá para a função de saída, output function. E aí sim eu vou fazer o códigozinho do meu integrador, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, essa variável a que eu criei aqui dentro, que é double, ela conseguir receber o sinal da entrada. Então eu vou igualar ela a uma variável que já é pré-estabelecida aqui, que é a input signal. Input signal, já ficou em negrito aqui, né? Já reconheceu ela. E vai ser 0,0. Então, é entrada 0, 0. Né? Eu tenho uma matriz de entradas. Aqui vai ser é a única, né? Então é a 0, 0. Bom, o meu sinal de saída vai ser um output signal e vai ser também a posição 0, 0 no vetor de saída. Só que eu vou igualar ele, né? Eu vou fazer uma integração, eu vou usar o método retangular aqui. Então vai ser mais igual, ou seja, a saída vai ser igual a ela mesma, mais um incremento. Aí o incremento vai ser delt vezes A, que é a entrada. Bom, e aí, se eu deixar só desse jeito, beleza, eu já tenho meu integrador. Só que ele vai integrar a minha entrada ali para sempre, né? Aí, só que como eu quero um ângulo de fase, esse ângulo eu quero que ele fique entre 0 e 2π. Então eu tenho que resetar esse integrador aqui toda vez que o meu ângulo passar de π. Então eu vou criar uma condição aqui, eu vou criar um if. Então if output signal, né, que é o que a gente está trabalhando, 0, 0. Toda vez que ele for maior que 2π, aí se eu quiser usar 2 vezes π, eu tenho que usar aqui a biblioteca matemática, tá? Então eu vou simplesmente aqui aproximar aqui o 2π. Eu anotei aqui o valor de 2π, beleza? 6,28 alguma coisa. Toda vez que ele for maior que 2π, eu vou fazer o seguinte, o output signal. Espera aí que eu errei alguma coisa. Ah, tá. Ficou errado aqui. Não, faltou. Beleza, agora tá certo. O output 0,0 eu vou fazer ele igual a ele mesmo, tá? Menos 2π. Então, eu vou igualar ele, vou copiar aqui para não ter que escrever de novo, tá? Então, igual a ele mesmo, menos o 2π, que é 6,2831,853 aproximadamente. E fecho aqui com ponto e vírgula. Bom, aí beleza, meu código está feito, tá? O que que eu quero observar na saída? Eu quero observar uma dente de serra, né? Se eu estou integrando uma constante, eu tenho uma reta, toda vez que ela passa de 2π, eu reseto ela. Não para 0, mas eu estou subtraindo 2π para ficar o resquício. E vai começar ali a crescer de novo. Então vai ficar uma dente de serra ali, que é uma reta resetando para 0. Ok. Agora a gente pode simular? Pode, mas antes eu vou fazer o seguinte. Como eu estou usando um integrador retangular, e ele tem um passo de integração fixo, eu não vou usar o time step variável, eu vou usar ele fixo e vou igualar ele 1 vezes 10 a menos 5, que eu usei lá dentro do meu integrador, tá certo? Vou aplicar aqui OK. Então, para usar o integrador não tem jeito, a gente tem que fixar o time step, tá, gente? Então, agora eu já posso simular. Tá aí a minha dente de serra. Tá? Eu vou, mais uma vez, mexer nas propriedades da curva aqui, aumentar a espessura. Trocar para azul aqui a cor para a gente enxergar melhor. E aqui, ó, toda vez que está igual a 2π,
né, chegou em 6.28 aproximadamente, eu vou resetar aqui a minha onda de saída, né? Por isso que ficou com essa cara de dente de serra. Se eu olhar aqui embaixo, ela nem sempre ela volta para zero. Tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Nem sempre ela volta para zero. Por quê? Porque eu não estou igualando a saída a zero. Eu estou tirando 2π da saída. Isso aqui é importante, né, para não dar um erro numérico de integração depois de muitos ciclos. Bom, então é um exemplo aí de bloco C. Eu fiz o integrador, mas a gente pode fazer, né, várias rotinas aí usando o bloco C. Inclusive, se você não quiser fazer o controle em blocos, fazer ele todo em código C, você pode fazer também, tá? Não tem problema nenhum. Então essas foram as ferramentas básicas do Plex que eu acho que vão ajudar bastante nas disciplinas. Já é um passo inicial bem direcionado para vocês para adquirir, né, esse conhecimento do Plex. Lógico que ele tem muito mais ferramentas, tá? Aí também eu não quis entrar na parte de programação do microcontrolador. Ele também permite, né, a gente fazer programação em bloco do microcontrolador. Se eu vier aqui no Coder, eu tenho opções aqui de programar microcontrolador aqui, né? Mas não vou entrar nesse mérito, não. Isso aqui ficaria para um segundo vídeo. Aqui na biblioteca, se eu abrir a biblioteca, eu tenho aqui 3 bibliotecas de microcontrolador. Tem a RTBox, que é o simulador em tempo real do Plex. Ela pode ou não vir com controle integrado. Tem STM32 e TI-C2000, né, da Texas, que é o que eu uso geralmente. Então a gente tem uns bloquinhos aqui que são voltados para a programação do microcontrolador. Tem a DC para a gente requisitar sinal, né, o conversor analógico digital. Tem o DAC, se a gente quiser externar um sinal. Tem PWM também, se a gente quiser acionar um conversor a partir de PWM, é muito útil. E tem outras funções aqui também que já vêm, né, pré-definidas aqui no Plex que ajudam muito na programação de um microcontrolador. Mas isso aí é assunto para o próximo vídeo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Espero que ajude vocês. Se inscreve no canal aí, tá? Curte o vídeo, deixa seu like e qualquer dúvida pode mandar o e-mail. Um abraço.